Olá a todos, professor Rogério Taigra mais uma vez. E agora nós vamos dar início à nossa segunda aula prática do curso de Geoprocessamento aplicado ao estudo de bacias hidrográficas. Lembrando mais uma vez que essa é apenas uma aula de revisão, então não teremos aprofundamentos de conceitos aqui, já que esses assuntos já foram tratados em nossa aula remota. Então vamos lá, estamos aqui com o nosso projeto aberto, onde paramos em nossa última aula, com a base municipal já criada para o município de Apodi e também com a base geral. Na nossa última aula nós tratamos especificamente da base de dados vetorial e nessa nós vamos tratar da base raster a partir da adição de modelos digitais de elevação. Bom, para início de conversa, nós utilizaremos modelo digital de elevação fornecido pelo Topodata do IBGE, que é um MDE elaborado a partir dos dados SRTM, dos modelos digitais de elevação da missão SRTM, que foram reamostrados pela equipe do IBGE para aumentar a sua resolução espacial, melhorar a sua resolução espacial. Anteriormente de 90 metros, e a partir desse trabalho realizado pelo IBGE, passou a ter uma resolução de 30 metros. O que isso quer dizer? Que cada pixel agora tem 30 metros de largura, né? Cada pixel mede 30 por 30. Então vamos lá. Primeira coisa, onde eu consigo esses dados, onde eu consigo esses modelos digitais de elevação. Vou mostrar rapidamente para vocês. No buscador, vamos digitar Topodata. O primeiro link que aparece, Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. E desculpa, eu falei IBGE, mas na verdade é do INPE, tá bom? Estava confundindo aqui. É do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não o IBGE. Então, dentro do site Topodata, nós vamos até o link Acesso. Recomendo a vocês que leiam essa apresentação com calma, pois vai falar sobre o projeto. Vamos até Acesso e em seguida vamos clicar no link WebMapped. Aqui no site nós vamos ter a nossa área de interesse, no caso do Rio Grande do Norte. Vamos verificar que cada quadrícula dessa corresponde a uma imagem, que em conjunto vão abranger todo o estado do Rio Grande do Norte. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 imagens. Para baixar essas imagens, basta clicar sobre a quadrícula e selecionar, clicar no link Altitude, pois é esse que nos interessa. Automaticamente ele inicia o download, eu vou cancelar o download, porque já foi realizado, e você vai realizar o download dessas 8 imagens. No nosso projeto, já está na pasta as imagens SRTM. Então, se eu vier aqui, dentro da nossa pasta BHGEL, que está no disco C, nós vamos encontrar dentro da pasta raster as 8 imagens que correspondem aos nossos modelos digitais de elevação. Ok? Então, como eu faço para levar essas imagens para dentro do QGIS? Como é um arquivo de imagem ou raster, né, um arquivo matricial, um raster, nós vamos clicar aqui na opção adicionar um raster. Fica logo abaixo do vetorial. Nesse momento, o que devemos fazer é indicar a pasta onde está salvo, onde estão salvas essas imagens, e selecionar. Deixa eu colocar na pasta correta, BHGEL, raster, e vou selecionar as 8 imagens que correspondem ao estado do Rio Grande do Norte. Selecionei as 8 imagens, eu vou colocar em abrir. E agora reparem o que vai acontecer. Quando eu clicar em adicionar, o QGIS vai me perguntar qual sistema de referência eu devo colocar essa imagem, em qual data eu devo colocar essa imagem. Nesse caso, essa pergunta surge porque o INPE, ao elaborar esse projeto, ao fazer essa melhoria da resolução espacial das imagens da SRTM, ele não fixou o datum que deveria ser usado para ela, nos dando então a liberdade de escolher. Nesse caso, nós vamos usar o datum CIRGAS 2000 4674. Não recomendo nesse primeiro momento utilizar uma zona UTM já definida, porque nós estamos trabalhando com todo o estado. Então envolve mais de uma zona. Então, CIRGAS 2000 4674.
E como eu inseri 8 imagens de uma vez, essa pergunta vai aparecer para mim 8 vezes. Então, vou dar o primeiro OK. Aparece novamente. Sirgás 2000-4674. OK. E vou repetir esse procedimento até parar de me perguntar, né, qual o datum. Então, vou ficar aqui 8 cliques. Ótimo. Parou de surgir pergunta, não venham me adicionar novamente, pois se fizer isso começará tudo do início, basta fechar. Veja só o que aconteceu. As 8 imagens foram trazidas para o projeto, correspondendo à área do Rio Grande do Norte, as 8 imagens, as 2 superiores e as 6 aqui embaixo, abrangem todo o Rio Grande do Norte, só que o seguinte, elas foram para a base municipal. Nesse caso, essas imagens irão compor a nossa base geral, corresponde a todo o estado. Então, eu vou clicar sobre todas elas, pressionando Ctrl, e vou arrastar, vou baixar um pouco mais aqui para conseguir ver, e vou arrastá-las e colocar aqui, ó, dentro de base geral. Pronto. Agora que ela está em base geral, só para confirmar, eu vou desligar essa camada de rios, Apodi, e toda a base municipal, na verdade, eu vou deixar desligada por hora. Como está na base geral, se eu ligar o RN municípios e jogá-la aqui para cima, ó, arrastar para cima dos demais, veja que o Rio Grande do Norte aparece agora aqui. O estado do Rio Grande do Norte está inserido no SRA por cima dos nossos modelos digitais de elevação. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 8 imagens, só que para trabalhar com 8 imagens separadas costuma dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas essas imagens em uma só. Para isso nós vamos executar o processo de mosaico. Vamos montar um mosaico com esse modelo digital de elevação. Como eu devo proceder? Vou até o menu raster, já que estou trabalhando com arquivos do tipo raster ou imagens. Venho em miscelânea e dentro de miscelânea vou na ferramenta mesclar. Vai abrir esse menu de opções. O que é que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui sobre essa reticência, camadas de entrada, e vamos selecionar todas as camadas, as 8 no caso, que correspondem à nossa área de estudo. Então todas as imagens que nós colocamos aqui, os nossos modelos digitais de elevação, vamos selecionar para poder fazer o processo de mosaico, criar um mosaico. Vou pressionar o OK. Bom, se tem alguma outra informação que eu preciso acrescentar, até o momento não. Vou esperar ele gerar o arquivo temporário, não vou salvar ainda, vou deixar ele gerar o arquivo temporário e após gerar o arquivo temporário é que nós vamos salvar. Então manda executar, aguarda um pouco o processo. E uma vez que o processo foi concluído, não sei se deu para perceber, mas surgiu uma mensagem. Vou fechar aqui. Surgiu uma mensagem aqui em cima do QGIS. Ele estava informando que o arquivo gerado não tem um sistema de referência fixado ainda, que será o nosso próximo passo. Mas vejam só, está aqui o arquivo mesclado. Eu vou arrastar ele aqui para cima, para que vocês possam ver. E vou desligar os demais. O que nós vamos perceber é que o arquivo não está aparecendo aqui ainda. Por que que isso aconteceu? Porque ele não tem um sistema de referência fixado. E como ele não tem um sistema de referência fixado, foi atribuído a ele um sistema aleatório. Provavelmente o sistema do projeto. Então o que é que eu vou fazer? Vou corrigir isso. Vou em propriedades, fonte, e repare, como falei, que foi atribuído a ele o sistema de referência do projeto. O que é que nós vamos fazer então? Vamos mudar para o Sirgás 2000, que era o sistema que nós atribuímos inicialmente à nossa fonte de dados, aos MDS separados, aos modelos digitais de elevação separados. Então, Sirgás 2000, 4674, sempre lembrem disso. Vou aplicar e dar um OK. Veja que agora sim ele está no local correto. Mas tem um detalhe.
Duas coisas na verdade. Esse arquivo é temporário, primeira coisa. Então, se eu fechar o meu projeto agora, quando abrir novamente, ele estará perdido. E a segunda coisa, embora nós tenhamos informado qual o datum dele, ele ainda não foi fixado. E mais um detalhe, pessoal. Esse tipo de operação que eu fiz, de mudar simplesmente aqui o datum, só funciona quando a camada ainda não tem um datum fixado, como é o caso, que ele não foi atribuído. Se eu fizer isso em outras camadas que já tem o datum fixado, que é o mais comum, nós teremos um erro, tá? Não é para fazer desse jeito. Nós temos que exportar e reprojetar essa camada quando eu quero mudar o datum. Isso aqui eu só fiz porque o QGIS atribuiu erroneamente o datum Zona 24 Sul, sendo que o correto era o Sirgás 2000. Ok? Então, só para ter essa compreensão. Vou dar um OK. Já tenho o meu arquivo mesclado, o que quer dizer que todos os demais, todas essas outras imagens, eu já posso remover do meu projeto. Vou selecionar todas usando Ctrl, botão direito e vou remover. Por que que eu vou remover do meu projeto? Porque imagem pesa muito, arquivo raster pesa muito no processamento. Então, quanto mais arquivos eu tiver aqui, mais lento vai ficar o meu processamento no QGIS. Uma vez que eu tenha removido, agora sim eu vou exportar e fixar o datum dessa imagem. Então, vamos, botão direito do mouse, na camada, exportar, salvar como. Agora, primeira coisa que eu vou fazer é indicar onde a minha camada será salva. O formato será o GeoTIFF, é o formato mais usado para arquivos raster. Então, vou buscar o local onde vou salvar. Pasta BHGEL dentro de raster. E vou chamar de MDE_RN. Modelo, usei caractere especial. MDE_RN, modelo digital de elevação do Rio Grande do Norte. Vou salvar e nesse momento é que eu vou fixar o sistema de referência de coordenadas. No caso será o Sirgás 2000 mesmo. Posteriormente, quando fizermos o recorte desse MDE, é que nós faremos a reprojeção para outro datum. Então vou deixar o Sirgás 2000, já que corresponde ao raster de todo o Rio Grande do Norte e regiões do entorno, e simplesmente dou um OK. Aguardo o processamento, é um pouco lento. Pronto, foi gerado o meu MDE do Rio Grande do Norte. O arquivo mesclado eu já posso remover, não serve mais para mim, já cumpriu o papel dele. E agora eu tenho um arquivo, modelo digital de elevação do Rio Grande do Norte. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Uma vez que ele está criado, eu quero agora gerar o modelo digital de elevação para o município de Apodi. Então, posso desligar a camada Rio Grande do Norte, que era só para visualizar, né? Posso desligar a camada Rio Grande do Norte. E o que é que eu vou fazer? Vou ligar a camada Apodi LM. Deixa eu ver se chegou a aparecer aqui. Professor, não estou conseguindo ver a camada, então vamos mudar a simbologia dela. Vou em Propriedades, Simbologia, e para facilitar a visualização, clico aqui em Preenchimento Simples, vou colocar o contorno branco, tá? Vou colocar o contorno branco. E vou aumentar a espessura para 0,4. Isso é só temporário, só para a gente visualizar melhor a camada. Vou aplicar e dar um OK. Olha só, agora sim estou vendo aqui Apodi, localizado no Rio Grande do Norte. Uma coisa interessante é que vocês conseguem associar o MDE, o tom, né, o tom de cinza que se tem aqui, a cor de cada pixel, o seu valor, a um valor altimétrico. Então, se eu utilizar aqui o identificador de feição, e detalhe, tenho que estar com a camada selecionada aqui do lado para poder pegar a informação sobre ela, e clicar em algum pixel desse, né, vamos dar um zoom bastante aqui, pegar um pixel qualquer. Ele vai me dar aqui ao lado, essa informação é a altimetria desse pixel, tá bom? Então é a altitude, melhor dizendo, desse pixel. Vou reduzir aqui. Quanto mais clara a cor do pixel, mais elevada a altitude. Quanto mais escura a cor do pixel, menos elevada a altitude. Então normalmente nós vamos ter cores mais escuras nos locais onde nós temos cursos d'água. Quer provar? Basta ligar aqui a camada, a Apodi Rios, e ele vai encaixar direitinho sobre os pixels mais escuros. Inclusive essa é a informação que nós usamos para extrair nossa rede de drenagem.
Mas vamos adiante. Próximo processo, o recorte desse MDE para ficar somente com a área de APODI. O que é que eu faço? Vou novamente em raster. Primeiro vou sair da opção identificar feições, clicando aqui na mãozinha. Vou em raster, extrair e vou escolher a opção recortar pela camada máscara. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou cortar esse arquivo raster, essa imagem, a partir desse contorno aqui do shapefile que eu tenho. Isso é a tal camada máscara. Por isso que eu vou escolher essa opção. Extrair, recortar raster pela camada máscara. Aqui ele me pergunta qual a minha camada de entrada. Nesse caso, a único raster que eu tenho é MDRN, então será a única que irá aparecer. E ele pergunta para mim também qual será a camada máscara. Aqui ele já identificou que será APODI. O que acontece? Quando eu fizer esse recorte, embora eu esteja com sistemas de referência diferentes aqui, EPSGs diferentes, ou seja, dados diferentes, sistemas de referência de coordenadas diferentes, ele consegue fazer esse recorte na versão do QGIS. Mas muito provavelmente ele vai gerar o MDE com o MDE recortado com esse EPSG. Vamos verificar isso. Já escolhi aqui o MDE, já escolhi a camada máscara e algo muito importante. Ele me pergunta se eu vou atribuir algum valor para pixels sem dados. E eu vou dizer que sim, vou colocar 0. Por que eu faço isso? Para que não fique um retângulo preto ao redor do meu recorte. Eu quero que fique somente só a área de APODI de fato. Eu não quero nenhum retângulo preto no entorno, que do ponto de vista de processamento acaba atrapalhando um pouco, mas principalmente do ponto de vista visual, quando nós formos adiantar mais na frente, tá bom? Então, vou mandar executar. Posso fechar, a execução já foi concluída. E veja só, já foi criado o modelo digital de elevação somente do município de APODI. Como é que eu comprovo isso? Basta desligar o MDRN. Olha só. Tá vendo? Fiquei somente com o município de APODI. Bom, o que é que eu faço com um dado recém-criado? Vou conferir as propriedades dele e vejo o EPSG. E como havia falado, ele fica com o EPSG da camada original. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar esse arquivo e agora sim fazer a reprojeção para a zona 24 Sul, que é onde o município de APODI está instalado, certo? Então, e lembrando mais uma vez que esse arquivo é temporário, então eu tenho que salvar como de toda forma. Vou aproveitar o processo já para fazer a reprojeção. Então, vou em exportar, salvar como, vou informar onde irei salvar meu arquivo. Então, dessa vez não será dentro da camada BHGEL, aliás, na camada BHGEL, mas não na camada raster nem vetor. Vou criar uma nova camada, já que são dados específicos de APODI, e vou colocar o nome de APODI. E aqui dentro eu vou colocar o nome como APODI MDE. Vou salvar. O próximo passo vai ser mudar o sistema de referência de coordenadas. Reparem que está em Sirgás 2000 e as informações aqui estão em grau decimal. Estão vendo aqui, né? Extensão atual da camada. Vou mudar para o sistema de referência do projeto, que é o UTM Zona 24 Sul, que corresponde à zona no qual o município de APODI está inserido. Então, quando eu clico aqui, repare que o modelo de coordenada muda. Estava antes com coordenada geográfica e agora está com coordenada projetada ou plana, ou seja, em unidades métricas, tá bom? Feito isso, posso clicar aqui no OK. Ele criou o MDE APODI. O recortado eu já posso remover. E esse MDE APODI eu vou arrastar para cima para a minha base municipal. Vou colocar logo aqui acima, ó, ou abaixo, melhor, colocar logo abaixo do APODI limite municipal. Nesse momento eu posso mudar novamente a simbologia de APODI limite municipal e colocar a cor do traço, né, a linha da borda, preto novamente, ou a cor que vocês preferirem. Vou aplicar, ó, e agora já aparece com a borda tudo direitinho. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui, primeiro adquirimos nossos
arquivos raster, modelos digitais de elevação, a partir do Topodata. Trouxemos ele para o projeto. Construímos o mosaico para transformar 8 imagens em uma só. Posteriormente, exportamos esse mosaico para fixar a projeção dele, já que ele foi gerado com arquivo temporário e sem o datum definido. Então nós fixamos o datum dele. Depois recortamos somente a área de interesse, corresponde ao município de Apodi. E depois disso também fizemos a reprojeção desse raster, fixando a projeção na zona UTM 24 Sul. Ok? Então nós temos agora construído a nossa base de dados, tanto de vetores como de raster, para dar prosseguimento no nosso curso. Até a nossa próxima aula e pratiquem, experimentem, errem, porque o processo de aprendizado se dá pelo erro.